Sou um cristão, sou um cidadão. Quero ajudar, contribuir com esta nação. Há um sentimento em mim muito grande, mostrar a todos o que é ser cristão. Olá, amigos, muito bom dia na paz do Senhor Jesus. Está começando agora mais uma edição do Expresso Cristão Cidadão, aqui pela Rede Bandeirantes. E nós queremos agradecer a Deus pela sua companhia, pela sua audiência, você que está acompanhando a nossa programação todos os domingos aqui pela Rede Bandeirantes. Meu muito obrigado, um programa diferenciado, trazendo para você tudo a respeito de uma vida cristã, ética e cidadania. Acompanhe comigo os destaques do nosso programa. Hoje no quadro Cristão de Valor, você vai conhecer um pouco da história do pastor Valner Barbosa da Igreja Cristã Maranata e o seu cotidiano na sua atividade como juiz de direito no fórum da nossa cidade. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. No quadro Estação do Bem, você vai ver a matéria onde recebemos a medalha Imperador Dom Pedro I na capital mineira. Destaque pela atuação parlamentar na cidade de Uberlândia. E ninguém faz nada sozinho. Eu quero dedicar essa medalha a toda a minha equipe de trabalho. No quadro Pastor por Excelência, a presença do pastor Edson Borges da comunidade cristã Movimento Missionário em Uberlândia. Uma homenagem justa e digna em reconhecimento pela sua trajetória como líder cristão. Ela realmente levava a gente a cavalo, mas tinha que ir para a igreja. Bem, amigos, vale a pena você ficar ligado na programação de hoje, que está uma bênção. Eu vou para um rápido intervalo e o Expresso volta já já. Abasteça no Posto Barbosa de sua preferência e retire seu cartão Fidelidade sem nenhum custo para você. Com seu cartão Fidelidade do Posto Barbosa, a cada 1 litro de gasolina, etanol ou 4 litros de diesel, você acumula 2 pontos. Com seus pontos acumulados, você pode trocar por vários prêmios sem custo nenhum. Cartão Fidelidade do Posto Barbosa, nos bairros Marta Helena, Nossa Senhora das Graças, Santa Mônica, Jardim Patrícia e no Presidente Roosevelt. Cartão Fidelidade do Posto Barbosa. Alô, meu povo de Uberlândia, aqui é o Thales. Eu estou aqui para convidar você para estar comigo no Castelo Master no dia 23 de abril. Deixa o fogo em nós descer, por tua glória de paixão. Hoje habita. Apoio, vereador Márcio Nobre e Associação Cristão Cidadão. Bem, amigos, estamos de volta com o Expresso Cristão Cidadão com mais uma edição aqui pela Rede Bandeirantes. E nós queremos agradecer a você pela audiência, pela sua companhia, você que sempre tem estado conosco nas manhãs de domingo. A nossa programação hoje está uma bênção. Tudo a respeito de uma vida cristã saudável, ética, cidadania, prestação de serviços. Seja muito bem-vindo à nossa programação de hoje. Nós vamos agora para o quadro Cristão de Valor. E hoje você vai conhecer uma linda história de um cristão que realmente faz a diferença na cidade de Uberlândia. Pastor Valner Barbosa. Como é o seu cotidiano, o seu trabalho? Como é servir ao Senhor também na sua atividade como juiz de direito no fórum da cidade de Uberlândia. Acompanhe comigo. Quero dar-te valor em valor. Mineiro de Caratinga, há 14 anos vive em Uberlândia. Um homem reservado e de berço evangélico. Busca força na fé que carrega para mudar onde pisa. E logo que chegou fez a diferença. Foi um dos que estiveram à frente para elevar a justiça de Uberlândia ao nível de Belo Horizonte, de comarca especial. O que chama atenção ao conhecer o pastor juiz ou o juiz pastor é a tranquilidade que vive e trabalha. Para ele, não tem como separar a vida cristã da vida em salas de audiência. Paulo, uma das cartas, ele diz o seguinte:
não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo vive em mim na profissão, na casa, no lar, né? Na rua, dirigindo o carro. E aquilo tem que ser uma verdade. Então, as suas ações, né, tem que espelhar isso. Em alguns casos, a decisão da sentença era tomada ouvindo sempre a resposta de Deus. Eu lembro de um assunto muito antigo. Eu era juiz iniciante na comarca de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha. Então, tinha um processo criminal que envolvia uma mãe, um assunto muito delicado. E nesse dia eu busquei, né, orei sobre o assunto e guardei, né, decidi. Porque, na verdade, tem processos que são imediatos, ou seja, são questões contratuais, né, de banco, então as coisas são mais simples de serem decididas. E revela que busca ajuda no Senhor também para acalmar os corações de quem vem para as audiências. Trabalho que a audiência seja realizada com paz, com harmonia, né? Muitas vezes até com gargalhadas, para que o momento não seja tenso, né? Pode ser até uma psicologia para a parte chegar aqui, tá tranquila, né? Ela sabe que tem um juiz tranquilo, e a testemunha também chegar, não tem nada, né? Porque a justiça, eu nunca visei na justiça, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, para que as coisas sejam dentro de uma harmonia, eu sempre procuro isso. E às vezes é surpreendido com pedidos fora de agenda das tradicionais batalhas judiciais. Sim, fora de audiência, sim. Foi algumas vezes chegaram aflito, até mesmo advogados chegaram aflito e angustiado, ora por mim, aí eu orei baixinho com ele, e ele saiu, né, feliz, aliviado, né, converteu? Não, mas não tem problema, Deus não está preocupado com isso, né? Deus quer abençoar e mostrar para as pessoas, olha, eu tenho uma bênção para você, né? Agora o que você vai fazer com a minha bênção? Aí você precisa ter juízo, né? O que você vai fazer com a bênção de Deus na sua vida, né? Com o Espírito Santo está sendo derramado, né? Cumprindo Joel, né? O que você vai fazer com o Espírito Santo? O que você vai fazer com a bênção? Você vai ter gratidão a Deus, né? Você vai voltar, olhar para Ele, orar para Ele. Ontem eu estava na igreja, eu estava pregando, esse mês é mês das crianças, intermediária, evangelização, já como nós estamos aí falando, né, da palavra, aí nós estávamos falando sobre que o João escreve que Jesus, né, é o melhor amigo porque ele deu a vida dele, né. Aí tinha um visitante, primeira vez que ele veio na igreja, e ele disse, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, eu achei que Deus estava lá em cima, preso lá em cima. Aí ele saiu entendendo, puxa vida, Deus, através de Jesus, é meu amigo, eu vou voltar aqui outras vezes, para compartilhar, né? Aprender essa amizade. E se emociona ao falar de família e de servir com fidelidade ao Senhor, um cristão de valor. Sem dúvida, sem dúvida. Não há... Muitas vezes a gente se quebranta, né? Reconhecendo gratidão de Deus. E você olha para você e vê, puxa, quem que eu sou? O que Deus fez por mim até agora? Por que Ele me escolheu para estar numa posição social, no meio da igreja, né? A gratidão pela família, né? Hoje eu tomei conhecimento que eu vou ser, estava até brincando, que o Samuel, meu primeiro neto, vai ter um primo. Não é que eu vou ser avô a segunda vez, mas é o Samuel que vai ter um primo. Então isso tudo, né, é uma bênção. Bem, amigos, vocês conferiram comigo essa maravilhosa matéria, a presença do pastor Valner Barbosa, da Igreja Cristã Maranata, e o seu cotidiano, como é servir ao Senhor, honrar ao Senhor ali na sua atividade como juiz de direito na cidade de Uberlândia. Eu quero deixar aqui meu abraço, o meu agradecimento ao pastor Valner por aceitar o nosso convite e estar participando do quadro Cristão de Valor.
Isso é uma prova que realmente vale a pena servir ao Senhor e vale a pena ser íntegro, ser autêntico, ter compromisso, ter fidelidade com o Senhor aonde quer que estejamos, em todos os segmentos da sociedade. Onde quer que nós atuamos, trabalhamos ou vivamos, o Senhor está conosco e nós queremos mostrar mais e mais do Senhor através do nosso testemunho de vida. Nós vamos agora para o quadro Estação do Bem. Você vai conhecer uma matéria onde nós recebemos a medalha Imperador Dom Pedro I na capital mineira. Destaque pela nossa atuação parlamentar na cidade de Uberlândia. Confira comigo. Sou um cristão, sou um cidadão, quero ajudar, contribuir com esta nação. A solenidade para a entrega da medalha envolveu a participação de 300 políticos. Eles foram selecionados de quase toda a região sudeste. Observadores do Instituto Tiradentes avaliaram as ações realizadas com ética e responsabilidade social feitas pelos representantes populares e instituições. A medalha só é conferida depois de criteriosa avaliação e relevância dos trabalhos junto à sociedade. Foram 2 dias de encontro político para conhecer os caminhos que já deram certo em cidades não só de Minas Gerais, mas também dos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. E um dos assuntos que mais chamaram a atenção foi a forma de superar os desafios das comunidades, buscando principalmente responsabilidade social. É de grande importância para o vereador, que mostra o seu reconhecimento, né, do seu trabalho que vem sendo prestado, né, durante esses 3 anos, né, na sua igreja à Câmara, né? A escolha para receber a homenagem acontece desde 2009. Márcio Nobre chamou a atenção pelos diversos projetos que desenvolve em Uberlândia, na geração de renda e valorização da autoestima através do projeto Dorcas, no fortalecimento às famílias com o casamento comunitário. Sem falar do apoio às ações da juventude cristã e às crianças, com a construção dos centros integrados de ensino infantil e na geração de emprego através das feiras das profissões. Foi o reconhecimento do empenho dedicado à população e ao projeto político de fortalecimento da responsabilidade social em Uberlândia. Eu gostaria nesse momento de agradecer primeiramente a Deus e agradecer às pessoas que votaram, que acreditaram nesse projeto, que estão acompanhando as nossas ações. É uma consequência do trabalho que está sendo feito e ninguém faz nada sozinho. Eu quero dedicar essa medalha a toda a minha equipe de trabalho, a equipe que está comigo, meus colaboradores, que acreditam nos nossos projetos. E é um momento muito importante, marcante para nós. Eu acredito que isso aqui só aumenta a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento com a causa pública, com ações, projetos que dignificam ainda mais as pessoas, o povo da minha cidade. Outro item avaliado foi a forma de trabalhar. Ética e transparência foram fatores de peso para a escolha do nome de Márcio Nobre. Não é o caminho mais fácil você trabalhar com honestidade, com ética, construindo o seu bom nome. Não é o caminho mais fácil e mais rápido, não. Mas é o caminho com base mais sólida. E saber da população quais são os desejos e necessidades da população. Bem, amigos, vocês conferiram comigo essa matéria muito especial. Eu gostaria, de fato, trazer uma palavra de gratidão, de agradecimento a todas as pessoas que votaram escolhendo a minha pessoa como destaque no exercício da atividade parlamentar na cidade de Uberlândia. Meu muito obrigado. Deus te abençoe grandemente. E o meu pedido é que você ore por nós, pela nossa equipe de trabalho. Eu quero dedicar esse prêmio, essa medalha, a toda a nossa equipe de colaboradores, a equipe que acompanha as nossas ações, os nossos projetos, a nossa assessoria. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e continue orando por nós e acompanhando as nossas ações pelas redes sociais. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e logo após eu já estarei no quadro Pastor por Excelência. Estão abertas as inscrições para o 6º casamento comunitário. As vagas são limitadas. Faça já a sua inscrição. Realização: Vereador Márcio Nobre e Associação Cristão Cidadão. Apoio: Cartório de Registro Civil e Igreja Assembleia de Deus. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Momento Certo, Kelly Duarte, louvando ao Senhor. É Deus quem faz. Se creres, verás a glória de Deus. Foi a mão de Deus que mudou a vida do crente provado. Acesse kellyduarte.com.br ou ligue 64 3411 7096 e adore ao Senhor com Kelly Duarte. Você é o profeta da minha geração. Nós já estamos no quadro Pastor por Excelência, onde todos os domingos estaremos recebendo pastores, líderes evangélicos, que vamos falar um pouquinho sobre a sua história, a sua vida ministerial, como tudo iniciou, a sua trajetória, o labor aí do exercício da sua atividade ministerial. E hoje está conosco um convidado muito especial. Ele tem 63 anos. É um grande líder evangélico em Uberlândia, nasceu em berço evangélico, há quase 40 anos de ministério. Eu estou falando do nosso convidado, pastor Edson Borges. Pastor Edson, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, fico contente em poder estar aqui hoje, abrindo com você essa programação. Isso. Que bom que a gente possa trazer esse quadro, que com certeza vai ser esclarecedor, vai abençoar muita gente. Olha que o senhor é uma pessoa, para nós, muito abençoada. Nós temos uma admiração muito grande pelo senhor. Nós fizemos questão que o senhor abrisse, né, a primeira edição do Pastor por Excelência. É um privilégio. Pastor Edson, que é da igreja Visão Missionária, uma igreja que foi fundada há 2 anos, 3 anos, né, pastor Edson? 3 anos. 3 anos. E realmente tem desenvolvido um trabalho extraordinário na cidade de Uberlândia. E nós vamos conhecer um pouquinho da história. Pastor Edson, o senhor nasceu no berço evangélico, há quase 40 anos aí atendendo o chamado ministerial. O senhor se sente já um homem realizado? É difícil dizer que está realizado, né? Parece que a gente sempre tem alguma coisa ainda a fazer. Porém, o ministério pastoral na minha vida, ele foi acontecendo. Como muitos dizem, você tem um chamado, né? Eu creio que o chamado existiu desde o meu nascimento, porque eu sempre me envolvi com a igreja, desde quando adolescente, sempre à frente de trabalhos, e quando precisou de mim, né, no ministério pastoral, eu já era o que nós podemos chamar de braço direito do pastor local, e já era um auxiliar. Pastor, e o início foi difícil para o senhor entender? O senhor teve alguma resistência? Qual é a sua atividade secular na época? Olha, resistência eu creio que não, mas eu dirigia empresa, eu gerenciava indústria. E eu consegui durante muitos anos, talvez 15 anos, administrar essas duas coisas juntas. Durante 15 anos? E nesse intervalo de 15 anos, eu pastoreei em Uberlândia e Catalão ao mesmo tempo. O pastor Edson Borges, que assumiu recentemente a presidência do COMPAS, do Conselho de Pastores em Uberlândia. Talvez esse seja um dos maiores desafios que o senhor está assumindo agora. Como é que o senhor recebe esse cargo, essa função na cidade de Uberlândia, uma cidade que é a primeira cidade do interior de Minas, depois da nossa capital? Eu tenho um outro privilégio. O COMPAS, o Conselho de Pastores, foi fundado também no meu tempo. Eu sou fundador do COMPAS há quase 25 anos atrás. E o COMPAS é o ombro que os pastores têm. Muitas vezes nós estamos ali compartilhando a nossa dificuldade ou a nossa vitória. E o desafio, é a segunda vez que eu sou presidente do conselho, é ter a unidade desses pastores, não a igualdade, mas a unidade de propósito, de intercessão, de zelar pelo nome do cristão, né, da instituição chamada igreja local. Esse é o nosso grande desafio. Durante esses 40 anos, eu tenho certeza que tem pessoas que fizeram parte dessa história do senhor. Pessoas que hoje o senhor olha para trás e só lembra de muita história. Pessoas amigas. E nós temos aqui um depoimento de uma pessoa que eu gostaria de mostrar para o senhor nessa oportunidade, que eu acredito que o senhor deva lembrar-se. Deixa eu ver se a gente arruma um espaço aqui para o senhor ver com facilidade. E ele me ensinou, pelo menos resumindo aqui, 3 coisas, né,
vamos dizer assim, o tripé para que o cristão tenha uma vida bem-sucedida. Ele me ensinou a viver a fé, a viver a esperança e a viver o amor. Conte comigo também, pastor. Que Deus lhe abençoe. Amém. Grande amigo. Hoje companheiro de jornada. Ele realmente tem uma admiração muito grande pelo senhor. Uma pessoa que gravou isso aqui com muita satisfação. Mas nós temos uma outra pessoa, eu acredito que um casal que faz parte dessa história também, a gente queria compartilhar com o senhor e com os nossos telespectadores. Deixa eu ver se o senhor conhece essa pessoa aqui. Deus colocou ele na minha vida quando eu passava por um momento de enfermidade. Para eu aceitar um pastor estar orando para mim naquela época, né, foi de Deus mesmo, porque eu não tinha, embora minha esposa já era cristã, frequentava a igreja. Não esqueço do texto, que foi Tiago que ele citou, e então eu convidei para que ele estivesse ali, porque eu cria naquela palavra, e assim que ele ungiu meu marido, que ele entrou no quarto, que ele ungiu meu marido, eu pude perceber a graça de Deus agindo na vida dele, e sabendo que Deus estava fazendo a obra naquele coração, porque Deus faz a obra por completo. Deus me deu uma visão de um projeto chamado Uma Semana para Jesus, em que a gente, para poder visitar cidades carentes da graça de Deus, carentes da vida financeira, mas nós tivemos o apoio, né, do pastor Edson, incondicional, estando com a gente, né? O pastor Edson não tem horário, a qualquer momento que a gente precisa, nós temos chamado, ele tem colocado à disposição. Foram 13 igrejas construídas no Mato Grosso, no Pará, e até Mato Grosso do Sul. Vamos ouvir mais alguma coisa. Como é que está o coração aí? Não, tá. Vai começar a apertar agora. Vamos seguir? Vamos em frente. Amém. Tem uma pessoa aqui que eu acredito que essa pessoa é uma pessoa muito importante para o senhor. Uma pessoa que deu-nos o privilégio de trazer o senhor a essa terra. Não é possível. A mãe velha. Eu creio que é um chamado de Deus, que quando eu esperava Ele, eu já conhecia a palavra de Deus, eu pedia a Deus que abençoasse, que Deus desse sabedoria igual Ele deu a Salomão, né, para ser um pregador de evangelho. Estava vivendo num sítio, a gente tinha que arriar o animal, e eu já tinha uma menina já, e aí apertou, né? Porque 2 crianças, aí eu punha a riata e chegava num lugar que alcançasse, e punha a menina no colo e ia nós para a igreja. Com fé, Deus pode ajudar ele a ministrar a palavra de Deus, dirigir a igreja com sabedoria divina que só Deus pode dar. Ela realmente levava a gente a cavalo, mas tinha que ir para a igreja. Eu acredito que o senhor deva estar... Estamos buscando pessoas aqui que ajudou a construir o teu ministério, a tua história, que hoje nós queremos dedicar essa homenagem. Vamos ver o que nós temos aqui agora. Oi, pai. Nós estamos aqui como sua família para dizer que nós te amamos e que o senhor é uma pessoa muito especial para nós. E cremos que Deus tem trabalhado através da sua vida, na sua missão, como ganhador de almas, e desejamos que o Senhor continue a te abençoar nessa nova etapa como presidente do Compaz. Nós te amamos. Amém. Vocês foram longe. Essa turma é custosa, viu, pastor? Nós vamos finalizar com mais uma pessoa que eu acho que não poderia deixar de estar presente. Uma pessoa que
que eu tenho certeza que o senhor conhece muito bem. Há 38 anos. Não, sempre no tempo dele solteiro, né? Ele não era nem pastor ainda, era presidente dos jovens lá na igreja. Ele reunia os jovens dia de sábado ou domingo e ia construir, levantar a casa de uma irmã. A vida dele é dada pela igreja. Ele tem uma paixão muito grande. Quando eu vi que o ministério dele que tinha acabado, eu vi que ele chorou muito. Eu falei para ele, Deus nunca nos abandonou. Não é agora que vai abandonar. Eu tinha recebido uma profecia há 21 anos atrás, na época. Uau. Que ele não ia ficar na igreja que ele estava. Que a gente ia até embora de Uberlândia. Estava nos carros da gente ir embora de Uberlândia. Chorou e chorava igual uma criança. E Deus me deu tanta força naquele dia que eu vi ele desesperado, chorando, como se fosse uma criança. E depois disso ele ainda chorou mais 3 vezes. E chorava como uma criança sem parar. Eu falei, mas Deus tem um propósito na nossa vida, né? E teve mesmo. E passou um dia de ano novo muito triste. Mas quando foi no aniversário dele, a gente já estava com essa igreja aqui, ó. Quanto tempo depois? 8 dias. 8 dias. Ele desfez de dia 31 e dia 8 a gente já estava inaugurando essa aqui no dia do aniversário dele, lá no Planalto. E ele é apaixonado pelo Compass. A vida dele, ele estava em Goiânia, mas o coração dele estava aqui. Das vezes ele teve uma época que o Compass homenageou ele aqui. Fez uma homenagem. Chamou ele, ele veio. Ele dá a vida pelo Evangelho. Aí que ele continue sendo o que ele é. Sempre insistindo para as coisas que Deus tem dado para ele, né? Que ele nunca desista do sonho dele. É surpresa muito grande e alegria, né, de saber que essas coisas foram guardadas por eles, né? Eu fico feliz e agradeço muito esse carinho demonstrado. A gente vê que a presença do senhor aqui hoje nada mais é do que a prova fiel do chamado, da vocação ministerial, quando a gente vê a sua esposa dizendo que na juventude o senhor já se preocupava em servir, em ajudar, com a ação social. Pastor, nós queremos de fato agradecer primeiramente a Deus por esse momento, por essa oportunidade de estar prestando essa homenagem ao senhor, reconhecendo a importância do seu sacrifício, da sua dedicação, a sua trajetória no labor ministerial. Eu gostaria de entregar uma placa para o senhor como uma lembrança do programa, né? Eu tenho certeza que nós estamos aqui com uma placa que eu gostaria de lê-la nesse momento para que os nossos telespectadores possam, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Pastor Edson Borges, conferimos essa homenagem como reconhecimento público à trajetória de um líder de destaque, exemplo de dignidade cristã. Sua história enaltece o valor do chamado ministerial e permite a nós o privilégio de honrá-lo como pastor por excelência, para a glória do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 90, Salmos 90, aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Está aqui, quero mostrar para os nossos telespectadores, vamos passar essa placa à mão do senhor, para o senhor colocá-la no seu escritório. Ele vai ter o lugar dela. Muito obrigado. Parabéns, o senhor realmente é um pastor por excelência. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado e que muitos possam também entrar por essa estrada que vale a pena. Né? Amém. Vale a pena dedicar, trabalhar para o fortalecimento do reino. Amém. Bem, meus queridos irmãos e amigos, este foi o nosso convidado de hoje, pastor Edson Borges, da Igreja Cristã Visão Missionária. Eu aguardo vocês no próximo domingo, onde nós estaremos com um novo personagem, mais um líder que se destaca na difícil atividade ministerial na cidade de Uberlândia. Um abraço a todos, até lá.